pessoal, chegamos mais uma vez por aqui para começar mais um episódio, dessa vez muito especial. Meu nome é Grazi Nunes e aproveitando que a gente está aí no mês das mulheres, óbvio que eu invadi tudo por aqui, mas hoje mais do que nunca tô aqui com pessoas muito importantes, com a nossa convidada, a doutora Carla Sarne, com o nosso CEO, Mário Espanhol, e agora a gente vai começar esse bate-papo até, doutora, dizendo que é um privilégio imenso pra gente ter você por aqui. Olha, Mário, que bom que você teve essa brilhante ideia de convidar a doutora Carla para estar com a gente aqui, porque principalmente nesse mês agora, né, doutora, das mulheres, né, a gente sabe o quanto basicamente a gente tem aí várias características que são muito femininas e que fazem, né, com que possivelmente venha a brilhantar mais, a crescer, na verdade, dentro de todo o empreendedorismo que tem hora precisa aí de uma mão mais feminina, digamos assim. O Mário que nos perdoe, ele é por aqui. Não, né, eu hoje. concordo com isso. Concorda? Ai, graças a Deus. Que Olha, Grazi, para mim também é um grande prazer, uma satisfação estar aqui. Né, quando o Mário, esse amigo querido, me convidou, eu fiquei até lisonjeada. E espero que a gente, nesse podcast, possa trazer muitos insights e agregar alguma coisa na vida das pessoas que estão aqui nos assistindo. Nossa, mas disso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas assim, doutora, até pra gente entrar bem nesse assunto mesmo, porque a gente sempre fala que o tal do empreendedorismo é só pra gente, né, que realmente aí tem no DNA essa vontade de correr risco e também, óbvio, que não se aflige com qualquer coisa, que encara os medos, porque vem muitas dificuldades. Mas tem aí uma frase sua que eu gosto muito, que eu vi você falar já em várias vezes, porque a primeira vez que eu te ouvi foi no podcast do Thiago Nigro. Lá em 2020, se não me engano. E você sempre falou que sonho tem prazo. Sim. Não é? E eu queria começar dessa forma, entendendo um pouco melhor se quando tudo começou na sua vida foi exatamente assim, pensando nesse detalhe que eu achei tão importante, me impactou tanto. Porque realmente, tipo, sonhar, muita gente sonha, né, Mário? Mas sonhar com prazo é uma coisa que me marcou e eu nunca mais esqueci desde que eu te ouvi naquele podcast. Olha só, pessoal, eu sou rouca, tá? Hoje eu tô extremamente rouca. Então, além de resfriada, já fiz algumas palestras. Mas, Grazi, isso é um assunto que eu gosto muito de falar. Por quê? Porque eu falo que não dá para você viver uma vida no deixa a vida me levar. Né? Até brinco e falo, né, principalmente para quem é empreendedor. Eu falo que em época de maré cheia, até pato chega na praia, porque a onda leva. Em época de maré vazia, se você não nadar, né, ou não fizer um pouquinho de esforço, você morre afogado ou empacado ali, atolado na areia. E por que esse jargão é tão forte na minha vida que sonho precisa ter prazo, né? Para quem conhece minha história até virou um filme, virou case nas 2 maiores universidades de negócios do mundo, em Harvard e em Stanford, no Sebrae no Brasil, e depois acabou se tornando um filme. Porque eu sempre acreditei que a pessoa que não sonha, talvez ela já tenha até morrido e não saiba disso. Olha acho que coincidência, Mário. Acho que a beleza, né? Acho que, Mário, acho que a beleza da vida é a gente realizar um sonho e começar outro novo. Só que tem um detalhe importante que você trouxe aqui. Colocar prazo neles. Senão você corre o risco de passar uma vida inteira sem sequer realizar um único sonho. Até brinco, Mário, e dou um exemplo assim, né? Qual que é teu sonho? Vou aqui dar um exemplo bobo. Meu sonho é comprar uma casa na praia. A minha pergunta é, quando? Porque senão eu te encontro daqui 30, 40, 50 anos e você não realizou ainda. E aí a gente precisa colocar prazo, porque o prazo nos traz garra, nos traz determinação, nos traz disciplina para correr atrás. E quando esses sonhos não se realizam, para mim não são sonhos. Eles são simplesmente da boca para fora. Nossa. Olha, que aula já, né, Mário? Vamos combinar. Olha, doutora, nossa, que maravilha te ouvir assim. Até quero entrar justamente nesse ponto com os dois, porque acho muito importante a gente tocar nesse assunto que faz com que as pessoas, às vezes, se iludam mesmo, né? De que, poxa, quando a gente vê, por exemplo, o Mário também tá...
esse ano celebrando uma história de 30 anos com a Carmen e de 40 anos com a Coroquímica. Você, doutora, já está aí o quê? Uns quantos anos já? 28. 28 anos. Olha, vocês estão fazendo aniversário quase junto. Mas, assim, nem tudo sempre foram flores ali. Por mais que vocês começassem sonhando, né? Aquele sonho lá de menina ou dele de menino, lá no começo, às vezes nem tinha nada a ver com o que vocês vivem hoje, né? Então eu acredito que também até tudo que a vida vai trazendo e foi trazendo, acredito que ali para vocês, foi o que foi ajudando também a trazer essa visão. E esse que é o ponto, doutor, essa visão. Quando foi que, assim, você desejou entrar nesse mundo, né? Porque você fala muito de prevenção, que o que eu acho que é muito legal, né? Porque a gente pensou dentista, só dor, né? Que a gente já imagina aquele barulhinho do motorzinho lá na cadeira do dentista, é isso que a gente pensa, né? Minha mãe, quando me ameaçava, eu vou te levar no dentista, menina, se você não me obedecer. Era exatamente assim lá em casa. Mas, e você trata Mas hoje já tá mais light, né? Não, tá sim, Mário. O Brasil, né, tem os melhores dentistas do mundo e a tecnologia ajuda muito, né? Você pega, por exemplo, hoje as pessoas nem querem mais usar aparelhos fixos, aqueles metálicos, cortava a boca, incomodava. Hoje as pessoas usam alinhadores invisíveis. Hoje tem anestesia computadorizada, porque muita gente acha que o que dói é a agulha, e, na verdade, o que queima é o líquido, se ele entra muito rápido. Mas isso melhorou muito, né, nas últimas décadas e a gente vem aperfeiçoando cada vez mais. Mas muita gente tinha pânico de ir no dentista. Mas, graças a Deus, isso melhorou 99%. Então, mas anestesia computadorizada, essa, no caso, é bem nova para mim. Nunca tinha ouvido falar, É muito legal, porque o gotejamento é feito, né, sincronizado. Então, você tem ali uma coisa bem suave. Eu sou dentista, né, de formação. Sou especialista em cirurgia. Quando eu comecei a Sorridentes lá atrás, né, eu atendia muito. Eu cheguei a atender de domingo a domingo, folgando um único domingo por mês. E depois... Em cima da padaria, né? Em cima da padaria, porque eu vim de uma família muito humilde. Então, tudo que eu construí com muita garra. O Mário também tem uma história lindíssima, né, de uma empresa de sucesso que foi construído também com muita luta, muita garra. Porque você falou uma coisa interessante. Às vezes as pessoas olham para mim, para o Mário e dizem, pô, os caras são gigantes, tem não sei quantas lojas. Mas não viu o que a gente passou para chegar até aqui. Porque empreender é um ato de coragem, né? A gente sabe que tem altos e baixos, que a gente precisa ter resiliência, né? Que as crises vêm, depois elas vão embora, os fortes ficam, às vezes os fracos ficam pelo caminho. Ou, eu não diria nem os fracos, as pessoas que não têm tanta garra e tanta determinação. Mas é importante a gente continuar acreditando naquilo que a gente faz. E você, Mário, acho que todas as vezes que nós estivemos juntos, é muito claro para mim e para todas as pessoas que vivem ao seu redor uma coisa que eu valorizo muito, que é a paixão do empreendedor pelo seu negócio. Sim. Eu acho que o empreendedor, acima de tudo, ele não olha muito para a dificuldade, ele sempre enxerga muito a oportunidade, né? A dificuldade a gente se vira, mas a oportunidade só o empreendedor enxerga. Tem pessoas que não enxergam a oportunidade, ou enxergam e têm medo. E empreendedor não pode ter medo. Sim. Ele tem que entrar na briga e dizer, bom, eu vou dar um jeito e pronto, né? Lógico, a gente tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, mas se você começar a pontuar todos os problemas que podem surgir, você programa sua mente negativamente. Você também tem que pensar nas oportunidades que estão aí, que alguém vai aproveitar. Eu tenho um ditado que eu gosto bastante, que por trás de problemas existem grandes oportunidades, mas para quem está disposto a enxergá-las, né? Sim. E muitas vezes as pessoas se fecham dentro do problema, começam a se vitimizar e reclamar não resolve o problema de ninguém, né? Acho que a gente precisa focar na solução. Né? Se você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, tem um problema, né? Olha para a solução, porque as coisas acontecem onde a nossa energia está. Se a tua energia estiver na solução, né? Tiver em sair daquela situação, você vai sair. Se você se colocar numa posição de vitimismo, numa posição de pessimismo,
E tem mais, né, Mário? A gente sabe que a gente tem que andar com pessoas melhores do que a gente. Se Sem você dúvida. quiser crescer e ter sucesso, por isso que eu me inspiro em você. Obrigado. Né, e outros amigos do franchise, é a gente olhar para quem venceu, para quem tem sucesso, para quem ganhou o jogo. Deus me livre de andar com gente mimizenta, com gente pessimista, que só reclama. Isso não vai resolver e, pelo contrário, vai me levar mais para baixo ainda. Sim. E fora que também, né? Gente, olha, a gente... Tudo é ponto de vista, né? Sim. Doutora? Tudo é ponto de vista. A forma como você enxerga as coisas, de algum jeito vai, algum dia, se traduzir de uma forma ruim se você não enxerga as coisas realmente pensando aí na solução. Grazi, em 2009, eu quebrei devendo 23 milhões de reais. Mas assim, eu vou repetir para as pessoas que estão nos ouvindo. Não é 230 mil que você compra uma caminhonete, são 23 milhões. E eu não desisti. Né? A minha empresa cresceu, hoje eu tenho uma hold, mais de 950 unidades no Brasil. Mas o mais fácil para mim naquele momento era ter desistido, porque eu me livrava da dívida. Eu ia até vender a empresa, né? E esse era o caminho mais fácil, mas nem sempre o que é mais fácil para a gente é o melhor para a nossa vida. E como eu não queria viver uma vida de si, e aí se eu tivesse tentado, será que teria dado certo? Eu decidi tentar e deu super certo. Imagina, Na você verdade, já deve ter não deu passado também, certo, né? você fez dar certo, né? Isto. Eu tive um período muito parecido, vamos dizer, o Brasil, nos anos 80, era o maior exportador mundial de sapatos. E quando veio o Plano Real, nós brincamos de moeda forte, o real valia 12% a mais que o dólar, e obviamente o Brasil ficou caro. E aí Franca tinha 100 fábricas que exportavam sapato, hoje tem 8. As outras todas sumiram. E isso me deu um enorme prejuízo, porque essas fábricas que foram quebrando, obviamente deviam para mim, por causa do Curtume, que eu fornecia couro para eles. E fora a questão de ter que reinventar o negócio. Eu era o maior fornecedor de couros para fábricas que exportavam e daqui a pouco não tinha mais fábrica que exportava. E aí nós tínhamos que reinventar tudo. Nesse período eu estava começando a Carmen Stephens, quer dizer, 93, 94 veio o Plano Real. Então você tem um desafio de fazer uma marca num período que tua locomotiva está parando, que era o Curtume, né? Então meus anos de 94 a 97 foram anos extremamente difíceis, né? E, enfim, a gente buscou caminhos, achou caminhos para o Curtume, a fábrica lentamente foi conquistando clientes. Em 96 nós já abrimos 2 lojas, em 98 nós já tinha 8 lojas e assim foi indo. E no ano de 2006 nós tinha 160 lojas e fomos eleita a melhor franquia do Brasil. Então, quer dizer, os anos 2000 para cá foram maravilhosos, mas os anos 90 foram extremamente desafiadores. A mesma coisa, eu podia ter desistido e eu falei, pô, mas eu não vou perder o sonho da minha vida, né? Eu vou tentar até o fim. E deu certo. E muito legal você compartilhar isso, né? Porque a gente vê as lojas da Carmen Stephens aí pelos shoppings, lindas e também espalhadas pelas ruas, maravilhosa, tudo, produto, logomarca, mas as pessoas não sabem o que tem por trás disso. Então a gente poder trazer isso, essa vivência, esses insights para o empreendedor, acho que principalmente para o empreendedor que está começando, né? Sim. Porque eu falo que empreendedor que começa tem que ter bastante resiliência. E ali, determinação e correr atrás. Eu até brinco e falo que montar uma empresa não é comprar uma vaca, que tu compra de manhã e tira leite à tarde. É até engraçado, Exemplo mas é muito isso. bom. Mas é isso, o nego compra um negócio e acha o seguinte, vou levar pro pasto, tiro leite toda tarde, só que esquece que tem que levar pro pasto de vez em quando. O que eu aprendi nesses 28 anos de trajetória com a Sorridentes e com tudo que eu construí foi que não tem almoço de graça, né? A não ser que você tenha um patrocínio aí, mas eu nunca tive, né? Meu pai era motorista de ônibus, morreu muito jovem num hospital público com pancreatite.
Então, o que eu aprendi foi o TBC. Eu aprendi a tirar a bunda da cadeira e correr atrás. Adoro. E nada veio no curto prazo. Eu acho que nada. esse TBC a gente vai usar muito por aqui, viu, doutora? Já tô pensando. Mas, doutora Carla, assim, explica pra gente um pouquinho hoje, só pra gente ter dimensão aí do seu negócio. Quantas empresas hoje são? Porque tem algumas aqui que eu já sei de cabeça, né? E a gente pesquisa também. Mas eu sei até que você comprou a empresa, acho que da Giovana Antonelli, a Geolaser, né? Sei que você já tem aí a Sorridentes, eu sei que hoje é uma holding, porque tem aí, né, várias empresas. Sei que agora tá nesse rolê todo, até um hospital. Falei, meu Deus do céu, é muito abuso, né? Mas também sei que você tem aí tem o seu marido, que é aí o seu back-office, uma parceria que a gente admira bastante também. Eu estava conversando com o Mário sobre isso agora há pouco. Mas realmente, assim, é muito legal ver que tudo isso também foi ali desde o princípio, ali de cima da padaria e tudo mais. Mas hoje, como que estão esses negócios? Quantas pessoas, basicamente, hoje vocês atingem, né, doutora Carla? Eu digo as pessoas que trabalham e que estão envolvidas nos negócios de vocês. Olha, muito, muito legal essa tua colocação, né? Acho que até para as pessoas que estão aqui nos assistindo entenderem. Meu marido era militar, tinha carreira no Exército, analista de sistema. Comecei a namorei, noivei e casei em 11 meses. Nossa. E assim, tive filho 2 anos depois somente. E convenci meu marido com 3 meses de namoro a sair do Exército e vir. Nossa, 3 meses. Vou contar um segredo aqui pra mulherada que tá nos assistindo e nos ouvindo. Jesus. Estrogonofe e vinho. Fiz um estrogonofe com vinho na minha casa e convenci meu marido a sair do Exército. Pensa o tanto que eu sou vendedora. Eu vendi até pro meu marido. Meu Deus, se eu dependesse de fazer qualquer comida pra convencer meu marido, eu tava perdida. Mas ele tomou a decisão certa, né? Mas eu só sabia fazer estrogonofe, tá, Marta? Então tinha que ser estrogonofe e vinho. E aí, meu marido saiu daquilo que a gente chama, né, de estabilidade pra Quinto dia útil, né? Chova pedra, faça sol, faça chuva, vai estar lá o dinheiro na conta. Ele tinha até barriga de tanquinho, de tanto que malhava. Mas uma coisa é ele ter tomado a decisão de sair dessa zona de conforto. Ele ama o Exército até hoje, valoriza muito tudo que ele passou lá, mas ele foi buscar o que nós chamamos de independência financeira, né? Independência de agenda, que é tudo que o empreendedor tem. Então, ele passou a sonhar junto comigo e aí nós começamos a trajetória em São Paulo, né? Eu levaria aqui umas 2 horas para contar, mas acho que todo mundo pode ver o filme hoje no YouTube, A Força de um Sorriso, tá lá. E aí em 2009 nós quebramos, nós já éramos grandinhos e aí a gente tomou a decisão em não desistir. Depois que a gente pagou a última parcela, o último centavo de dívida que a gente tinha, nós voltamos a crescer. E por que a gente quebrou? Porque a Sorridentes estava indo mal de jeito nenhum. Os franqueados estavam ganhando muito dinheiro, abrindo muitas lojas. É que nós tomamos uma decisão errada, fomos fazer uma expansão, contamos com uma linha de crédito que não saiu e acordamos com uma dívida gigante. Ou seja, né, como diz no interior, a gente foi lá e gastou antes de ter. E o empréstimo não aconteceu. Né? E aí a gente pagou um preço altíssimo por isso, né? Vendemos o apartamento que a gente morava, fomos morar num de aluguel piquititico, né? A gente quase entregou a empresa para o concorrente. Mas os franqueados ganhando dinheiro, tendo sucesso, a gente se manteve firme e passamos. Quando a gente foi em 2018, eu contratei a atriz Giovana Antonelli, uma queridíssima, uma amiga super querida, para ser garota propaganda da Sorridentes. Eu não conhecia a Giovana ainda. E aí, ela me contou durante as gravações que ela tinha uma marca chamada Geolaser, Giovana Antonelli. E ela me chamou para ser sócia. Tinham 13 lojas, era uma empresa de 5 anos. Nossa! Em 2019, nos tornamos sócias. Então, assim, pouco antes da pandemia, saímos de 13 unidades para mais de 350. Né? Aqui em Franca, por exemplo, onde nós temos hoje, eu tenho Sorridentes, mas ainda não tenho Geolaser. E aí, crescemos, né, juntas, e a parceria foi um baita de um sucesso. E aí, logo em seguida,
Eu tenho um primo que ele é oftalmologista e tudo que eu faço tem um propósito. E acho que o que eu me especializei foi em saúde e bem-estar. Esse meu primo falou para mim assim, ô Carlota, ele me chama de Carlota, você sabia que 70% das pessoas que são cegas, elas não seriam cegas se tivessem direito a um tratamento oftalmológico de qualidade? Aquilo me assustou. Falei, você tá brincando? Ele falou, não. Eu fui para a Amazônia agora e operei várias pessoas que estavam cegas. E a gente sabe que enxergar bem é viver bem, né? Meu Deus. A pessoa que não enxerga, Marisa, ela depende das pessoas para tudo. E aí, com os mesmos conceitos das Sorridentes, os mesmos pilares, acesso, conforto, conveniência e qualidade, surgiu a rede, né, Olhar Certo Clínicas Oftalmológicas. Hoje somos já os maiores do país, inclusive a minha marca que mais está crescendo este ano, só que durante a pandemia nós tivemos um problema. Vários, né? Mas um deles foi, a gente ficou aberto. Por quê? Porque nós somos serviços essenciais. Então, por exemplo, um paciente com deslocamento de retina, se ele não é atendido rápido, ele fica cego. Já era, né? Já era. Se dependesse de hospital nessa época, Os hospitais estavam completamente focados no Covid. Então, as Sorridentes e a Olhar Certo ficaram abertas. E para atender a população de urgências e emergências. Não fizemos tratamentos seletivos e aí a gente acabou atendendo 600 mil pessoas. Acabamos fazendo um trabalho social, por quê? Porque o fato da gente ter ficado aberto, nós liberamos os hospitais desses problemas que não deveriam chegar lá naquele momento. Só que chegava um paciente de urgência na Olhar Certo, então a gente tem tudo nela, né? Todos os exames, até tomografia de fundo de olho, mas as cirurgias não eram feitas nelas. Então a gente alugava uma sala dentro de um hospital. E aí os hospitais não estavam alugando salas para a gente poder atender esses pacientes. Para vocês terem uma ideia, em 4 meses, rodando dia e noite, né, assim, ó, sem parar, o que nós fizemos? Nós construímos o Mira, Hospital Oftalmológico, em Moema, na rua Maracatins. Todo mundo que entra lá diz, pô, isso aqui parece um Albert Einstein, é lindo. A gente construiu para atender os nossos clientes. Hoje nós estamos operando para os concorrentes, né? E para vários médicos famosos hoje no Brasil operam dentro do nosso hospital. Então, por isso, Mário, que aquilo que você disse, né, que atrás dos problemas tem as oportunidades, essa tua fala, ela é muito certeira. Porque a gente, ao invés de fechar as lojas e ficar chorando e se lamentando, como a gente é da turma que vende lenço, né? Sim. A gente foi lá e fez. Como é que a gente fez? Fomos lá, construímos um hospital e colocamos o hospital de pé em tempo recorde e estamos colhendo os frutos disso hoje. Então, e a minha filhota mais nova se chama Amo Vacinas. Pois é, um dia eu acho que eu até fui, e aí o meu marido, que também é antenado no mercado e tal, ele falou, mas eu acho que esse aqui é da doutora Carla também. Eu falei, mas gente, não é possível. Ela inventou mais essa, não acredito não. Ô, Grazi, eu brinco e digo o seguinte, se tiver olho, se tiver dente, se tiver pelo, gordurinha localizada, ruga e tiver precisando tomar vacina, é comigo mesmo. Hoje a gente tem 954 unidades no Brasil, em 23 estados. Né? Trabalho muito, até brinco e falo que o serviço me agarra na curva. Se eu virar a curva, ele me puxa. Mas é muito gratificante, né? Porque todos os meus negócios são gente cuidando de gente. Muito Agora, legal. Antes de eu vir aqui gravar o podcast, eu passei nas Sorridentes daqui de Franca. Fiquei muito feliz. Cheguei lá, loja linda, cheirosinha, lotada, né? Cheia de clientes na recepção. Isso me traz uma alegria imensa, né? Eu saber que a gente está proporcionando saúde e bem-estar para as pessoas de primeiro mundo, independente da classe social. Porque a Sorridentes surgiu para atender a classe C e D, mas hoje 37% do público vem da classe A. Isso Muito é legal. realmente um dado impressionante, né?
Isso realmente é um dado impressionante. Então, aí, com todas essas empresas, hoje somam mais ou menos quantas pessoas? Olha, entre todo mundo, né? A gente está falando franqueados, equipe da franqueadora, os dentistas que são nossos parceiros, médicos, enfermeira, todo mundo, nós estamos falando aí no mundo de 12 mil pessoas e 8 milhões de clientes. Nós fazemos 400 mil atendimentos por mês, com hora marcada. Então, a gente tem uma central gigante em São Paulo, né? Então, muitas vezes o cliente liga até no 0800 e de lá a gente direciona esse cliente para a loja mais próxima da casa dele. Nossa, muito legal. E assim, para administrar tudo isso, doutora, porque a gente tem também sempre umas dificuldades por aqui, né, Mari? Tratar com gente, cultura da empresa, enfim. São vários realmente assim. Eu vejo que você tem ali os pilares muito bem detalhados, que é uma coisa que está muito concreta já, né? Ela já faz parte ali de todas as pessoas que estão dentro da empresa ali. Mas, para administrar tudo isso, como que você consegue, doutora, coordenar? Porque é realmente muita gente, são muitas operações. Se você for analisar aí agora, o que... Né? Só somando aqui, já quase perdi as contas. Mas realmente assim, para poder fazer com que tudo isso se materialize ali na ponta, para chegar nesse momento que você chegou hoje ali e ficou feliz de chegar na loja, estar dentro né, da forma como você imagina, sonha, busca para sua empresa e faz com que seus clientes sejam tratados também do jeito que você, né, almeja, no caso. Mas olha, Grazi, eu sou empreendedora raiz, eu não sou empreendedora de palco, né? Como o Mário aqui, a gente vem aqui para contar o que a gente já vivenciou, não é coisas que a gente leu em livro, né? E eu tenho as mesmas dificuldades que qualquer outro empreendedor. Quanto maior você é, né, mais coisas você tem para resolver, mais responsabilidade, você acaba virando vitrine de alguma forma. Eu também tenho na minha rede um franqueado, outro que de vez em quando eu tenho que chamar para uma conversa, porque gente, né? E gente, a gente sabe como é. A gente sabe que algumas pessoas às vezes se perdem, a gente tem que puxar de volta para o mundo, né? Que é aquele mundo que a gente deve seguir. Mas eu tenho uma coisa que muitos jornalistas me perguntam, como é que eu dou conta? Por quê? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos de 19 e 20 anos, 2 filhos lindos. Eu tenho aí, mãe coruja, viu? Eu sou esposa, né? Eu toco hoje, na verdade, essas 4 que eu falei, Sorridentes, Olhar Certo, Amo Vacinas e Geolaser, estão no setor de franquia. Mas, na verdade, eu tenho 11 empresas. Porque eu tenho muitas empresas que são back-office, eu verticalizei a empresa toda. Então, eu tenho hospital próprio, convênio odontológico próprio, eu tenho fábrica de alinhadores próprio, a Sorridentes Align, aqueles aparelhos transparentes, né? Então eu tenho sistema próprio, então eu fui verticalizando o meu negócio. Então são 11 empresas. Tá vendo que não é só eu que verticalizo. Pois é. Depois você vai falar um pouquinho sobre isso, Mário, porque muito empreendedor que está nos ouvindo, às vezes não consegue ter essa visão da verticalização, mas precisa escalar primeiro, né? E aí o jornalista pergunta para mim, as jornalistas já me perguntaram algumas vezes como é que eu dou conta. E, na verdade, o que eu acredito é na energia, né? E na intensidade. As coisas acontecem onde a tua energia está. Então, a pior coisa que pode ter para o empreendedor, ele está no lugar, fazendo alguma coisa, querendo estar em outro lugar. Então, eu vou dar aqui um exemplo bem simples para as pessoas entenderem. Se eu estou na empresa, eu estou na empresa de verdade. Se eu estou em casa, eu estou em casa de verdade. Eu não vou para a empresa para enrolar. Até porque eu não acordo para fazer o que eu gosto, eu acordo para fazer o que é preciso. O que eu gosto eu faço quando eu tô de férias. Imagina eu olhar para minha agenda. Não, imagina eu acordar, olhar para minha agenda de manhã, Mari, e dizer assim: metade disso aqui eu não gosto, tira daqui. Isso é mundo dos adultos. Adultos têm conversas difíceis, adultos tomam decisões difíceis e adulto precisa acordar para fazer o que precisa ser feito. Então, se eu chego na empresa, eu sou o mais produtiva possível. Eu resolvo o que eu tenho para resolver e vou embora. E a gente vê muito empreendedor se enganando, né? Às vezes, no meu programa de mentoria em São Paulo, eu tenho lá uma pessoa na aula e eles preenchem para mim as dores que eles têm. Eu cheguei outro dia para um aluno e fiz assim: me conta a tua rotina. Ele, eu chego na minha empresa,
Aí eu entro no escritório e aí, falei, a porta fica aberta ou fechada? Ele, fechada. Falei, o que você faz, Anitta? Pago conta. Disse, paga a conta vai te deixar mais rico? Ele disse, não, só sai dinheiro. Falei, aonde tá teu dinheiro? No cliente. Por que tu não tá de olho no cliente? Aí eu falei, e aí, verdade? Eu falei pra ele, me conta a verdade. Aí a gente dá uma distraidinha nas redes sociais, a gente vai bisbilhotar a vida dos outros. Eu disse, e aí quando você vê o dia já acabou, você não produziu nada. Você não viu como é que você poderia melhorar o teu produto, como é que você poderia melhorar o atendimento do seu cliente. Meu amigo, tu tá enganando quem? Não é a mim nem o seu cliente, você tá enganando a si mesmo. Então, muita gente é improdutivo e se engana. Sabe, tá na empresa, quer estar em casa, quer estar com o marido, tá com o marido, quer estar com o filho. Pelo amor de Deus, tá na empresa, esteja lá de verdade, tá em casa, esteja de verdade. É só viver intensamente cada momento. Muito bom. Eu falo muito, né, Mário? Não, é ótimo. Nossa, ficaria Mas aqui, eu nossa. concordo plenamente contigo. Eu acho que se você aproveitar bem o seu tempo e se cercar de pessoas boas, né? Seguramente, hoje, para mim, administrar a empresa é muito mais fácil que há 20 anos atrás. Porque há 20 anos atrás eu não tinha o time que tenho hoje. E era também, sei lá, 10 vezes menor, 15 vezes menor que era hoje. Em uma empresa menor, você tem mais dificuldade, porque você não pode se cercar de um monte de gente, porque o teu custo não aguenta. E aí você tem que cruzar a bola e cabecear em gol, né? É mais difícil. Sabe como é que eu falo isso, Mário? Empreendedor pequenininho não pode gastar mais do que ganha. Então, no começo, ele tem que ser Jaque. Já que você tá aqui, faz isso. E não reclama, hein? E não reclama. Aprendi o TBC hoje aqui, tira a bunda da cadeira. E o Jaque... Já que você tá aqui, já que você faz tá aqui, isso. Já faz aproveita isso, e faz. Pronto, né? Vamos aproveitar. Mas, doutora, olha, a gente tem um assunto aqui que eu acho que ele é muito incomum mesmo, que tenho certeza que o Mário vai gostar de eu tocar nesse assunto, que você já vi vários comentários seus a respeito também, que é meta. Tá? Porque, enfim, hoje a gente trabalha aqui a gente trabalha com... Você trabalha com serviço, né? No caso, a gente, né, tem um item mais palpável e tudo, mas mesmo assim, o tangível, o intangível, nada muda quando se trata de meta, eu imagino que não, certo? E eu queria saber hoje como você trata disso, como realmente assim você trabalha esse vai e volta, porque a meta ela tem que ter essa busca, né? Ela tem que ir, mas ela tem que voltar. E como que hoje lá com toda essa galera que você tem para administrar, como que você consegue trabalhar isso e deixar claro e fazer com que elas aconteçam? Então, muito boa a sua pergunta, Grazi. Muitos empreendedores não querem falar de dinheiro e nem de número com as suas equipes. Não tem como uma pessoa entregar uma meta, né, ou levar uma empresa para algum lugar se ela não sabe para onde tem que ir. Então, acho que a primeira coisa que o empreendedor precisa fazer é alinhar junto ao seu time as metas anual. Isso precisa ser muito claro, não para o empreendedor, mas para a equipe que vai realizar, né? Porque é a equipe que vai fazer acontecer. E a equipe tem que concordar com a meta colocada, porque se a meta for só do dono, a equipe não vai entregar, né? A equipe não vai ter a determinação e o comprometimento. E meta, para mim, é uma coisa muito séria, porque foi ela que me trouxe até aqui. Meta, para mim, nasceu para ser cumprida, né? Ela precisa acontecer. Eu até brinco, vocês viram que eu vou dando vários exemplos simples aqui, eu falo o seguinte... para mim, 3 coisas podem arruinar um negócio. 3 princípios. O primeiro dele é não vender. Fica 3 meses sem vender para você ver o que acontece com o teu negócio. Não bate meta, né? Não coloca dinheiro no caixa, porque é o seguinte, a gente tem aluguel, tem folha de pagamento, tem o governo, que é nosso sócio, tem imposto para pagar. Então, você tem lá uma questão que é vendas. E crescer, na minha opinião, não é um desejo, é uma necessidade. Se você não crescer, você morre ao longo do tempo. O segundo princípio, para mim, que é muito importante, né, em relação a ter sucesso,
que também está relacionado à meta, é atitude. Conhecimento sem atitude não vale de nada. Né? Você pega o franchise brasileiro, que é muito mais seguro do que empreender sozinho. Né? Os números do Sebrae mostram isso, da BF também. O que a gente viu ao longo de todos esses 30 anos que nós temos de trajetória? Né? Você vê que a maioria das empresas fecham antes de completar 5 anos, quando são carreiras solos. Isso no franchise é muito pequeno. Só que também tem uma coisa, não adianta minha equipe e a equipe do Mário entregar para os nossos franqueados tudo pronto e ele não fazer. Né? Então, assim, atitude às vezes vale mais do que conhecimento. Porque conhecimento sem atitude não vale de nada. Não vai te mudar de lugar, não vai te fazer bater meta, não vai te engajar, né? E a terceira coisa que eu também gosto bastante é a questão da gente ter as pessoas certas no lugar certo. Vou dar um exemplo aqui. Eu gasto meio dia do meu programa de mentoria só neste assunto. Porque você falou aqui sobre gente, coordenar a gente, coordenar a equipe, motivar as pessoas, né? Todo mundo ir atrás do mesmo objetivo, mas às vezes a gente coloca a pessoa certa no lugar errado. Vamos exemplificar aqui. O meu perfil, eu sou 60% águia e 40% tubarão. Eu sou focada em resultado. Este é meu perfil. E assim, perfil ninguém muda, a gente muda comportamento. A pessoa chega atrasada, para de chegar, fuma, para de fumar, né? É verdade. Agora, a gente precisa, o empreendedor precisa conhecer a equipe dele profundamente para ele entender o seguinte: esta pessoa é para tal cadeira, esta pessoa é para esta posição. Então, às vezes a pessoa diz assim, pô, contratei um cara, achei ele legal pra caramba, botei ele, mas não bate meta de jeito nenhum. Aí tu vai ver o perfil do indivíduo, ele não é vendedor, ele não é focado em resultado. Às vezes ele é 90% gato, ou lobo, né? Ele não tem aquela veia vendedora. E aí a meta não vem. Mas não é porque o cara é ruim, não é porque ele é do mal. Pelo contrário, ele é um cara super do bem. Mas ele só não vende. Só tá na cadeira errada. Né? Eu, por exemplo, Mário, se me colocarem no administrativo, eu ponho fogo no administrativo. Com essa energia que eu tenho. Então, meus amigos, meta nasceu para ser cumprida. Né? E nem que você tenha que fazer um esforço a mais para isso acontecer. Eu sempre digo que eu sou um empresário feliz porque eu faço 70% do que eu gosto e 30% do que eu preciso. Adorei. Né? O que eu gosto? Eu sou um cara de mercado. Eu adoro a área comercial, a área de marketing, a área industrial também, que eu aprendi muito nesses 40 e poucos anos, né? E participei de todo esse trabalho de, vamos dizer, de montar um curtume que hoje, para mim, está entre os 25 melhores do mundo, né? E a gente tem clientes espetaculares fora do Brasil, Honda no Japão, Hyundai na Coreia, Lexus, todo o volante da Lexus é feito com couro nosso. Trabalhos que levaram 7 anos para você conquistar o cara e dizer, bom, eu vou comprar de vocês, né? Não é 7 dias nem 7 meses, é 7 anos. Na Honda nós fizemos 302 amostras em 7 anos para ser aprovados. Então você tem que ser realmente resiliente, né? E também aprofundar seu conhecimento. Né? E isso tudo foi muito legal. Então eu realmente sou feliz por causa disso. Eu participo 70% daquilo que eu gosto. E o resto eu tenho que segurar a onda, né? Vou fazer o quê? Ninguém vai fazer para mim, eu tenho que fazer, né? Exatamente. E olha, Mário, eu vou contar um segredinho aqui pro pessoal que está aqui nos assistindo. Gente, quando a Carmen Stephens lançou agora a última coleção, eu ganhei aqui do meu amigo Mário uma bolsa, um arraso chique no último. A cara da riqueza. Obrigada, sabe? Eu sou muito fã dos produtos de vocês, né? Adoro. E quando chegou aquela caixa linda na minha casa, né? Eu falei, até fiz uns stories que eu falei, estou apaixonada pela minha nova bolsa. E mulher ama bolsa e sapato. Sim. Roupa também. Mas meu filho pergunta pra mim se eu... Ô, mãe, você não é santopeia?
onde é que você vai botar tanto sapato? Me deixa, meu filho, que eu gosto. Eu preciso, né? Eu preciso. Adoro. Mulher sempre precisa, graças a Deus. A gente fica feliz com Exatamente. isso. E trabalho tanto, né? Eu mereço. Lógico. Pensa nisso. Exato. Até quando eu não ganho do Mário, eu mesma compro. Porque como eu disse, eu mereço. Legal. E você tem tempo, doutora, de sair para comprar? Conta só um pouquinho pra gente, porque eu tenho essa curiosidade, sabia? Não. Eu acho que ela compra só quando viaja, assim. Nossa, nas férias. Tá fazendo um tempinho para pegar o voo, aí eu sou meio assim, sabia? Não, assim, eu não tenho tempo de ir ao shopping e porque eu sou muito objetiva. Então eu prefiro uma loja de rua. Estaciono o carro, entro dentro, saio e pronto. Mas sempre que eu preciso de alguma coisa, eu peço para uma das minhas assessoras ir. Então, por exemplo, vou precisar de um sapato, né? E sou cliente da Carmen Steffes, então no shopping tem. E aí eu falo para minha assessora, Vitória, vai lá para mim no shopping. Aí ela vai na loja, filma para mim, Nossa, manda, gente. Eu dou o número, eu digo, este. E aí ela leva o sapato para mim. Então, se eu tenho alguma coisa especial, preciso comprar alguma coisa, porque a minha agenda realmente é muito corrida. E toda vez que eu tenho um tempo livre, eu aproveito muito para estar com os meus filhos. Hoje, meus filhos não moram no Brasil. Eu tenho 2 filhos fazendo faculdade fora. E eu tenho um filho que estuda em Boston, outro filho em Salt Lake City. Mas, por exemplo, agora, essa semana, que é essa independência que eu comecei a falar aqui do empreendedor, meus filhos estavam de folga. E aí eu dei um pulinho nos Estados Unidos para dar um cheirinho neles. Então eu tento otimizar o máximo do meu tempo possível para resolver tudo que eu tenho para resolver, para mim ter tempos livres para poder curtir eles um pouquinho. Isso faz bem porque você recarrega as baterias, né? E volto com a corda toda. Ai, coisa boa. Não, mas eu já entendi. A gente vai ter que fazer uma certa amizade sincera ali. É com a Vitória, então, Mário. Já sei. Não, e agora a gente tem o Kleber também, porque agora que nós temos o Rafael Steffens, é a assessora que compra pra ele também, Não, doutora? o meu marido gosta de ir ao shopping. Poxa, não, mas não tem problema. Eu já vou atrás do Instagram dele pra gente fazer uma amizade sincera também. Pode deixar. Eu vou contar um segredo a ti. Tá? Ele compra de vocês também, mas ele não gosta que eu compro pra ele. Sério? Ele gosta dele escolher as roupas dele. Olha, esse homem é diferente Legal, mesmo. é raro ele isso, gosta. né? É raro. Né? Ele gosta, então assim, quando ele faz aniversário, inclusive hoje é aniversário dele, eu dou alguma coisa diferente, porque ele gosta de ir na loja, ele gosta de provar, então é algo que eu aprendi aí com 20 e poucos anos de casada, e aí eu deixo ele super à vontade para fazer isso. Nossa, que legal. Nossa, parabéns então pro Kleber, né? Porque, gente, aniversário, a esposa dele tá aqui com a gente, tá? Não, mas aí você explica pra ele, né, doutora, que era, assim, um motivo muito especial. Hoje eu tava em casa de manhã, tomei café da manhã com ele, e meu marido é super tranquilo em relação a isso, porque nós vamos curtir o aniversário dele no final de semana. Né? Então, a gente combinou isso antes, que a semana ia ser muito produtiva, e que no final de semana a gente iria tomar vinho em Mendonça. Legal. Aí sim. Ou seja, a gente volta lá naquele princípio, né? Não dá pra fazer só o que quer, né? Não dá só pra escolher aquilo que gosta. Maravilhoso, doutora. Mas olha, ainda tem um assunto que eu quero esboçar aqui, que eu acho que o nosso produtor ainda vai me dar esse tempo aí, né, Mário? Sim. Que assim, doutora, olha, já falamos aqui, a gente já entendeu, e eu acho que é super bacana até, principalmente para quem está vendo a gente, para quem está aí nos assistindo. Hoje, né, o Rafael Steffens Podcast atende muitos nossos franqueados também, que estão conosco. Então, e uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, é algo que eu prezo muito no próprio Mário. Ele sempre foi uma pessoa que sempre ajudou as pessoas, sempre. Até em situações corriqueiras do dia a dia, quando ele fica sabendo, quando as pessoas chegam nele. Ele é uma pessoa que é
extremamente objetiva, sabe o que quer, vai atrás de tudo que precisa ser feito, cobra a gente mesmo, e muito, né, Mário? Mas, assim, é o tipo Metas. Metas. Não, se tem uma coisa que eu entendi na minha vida, foi isso. Eu sempre vejo pessoas bem-sucedidas. Eu me lembro que eu tinha, assim, 18 anos, sabe, doutora? Eu falava, gente, toda pessoa bem-sucedida, que conseguiu conquistar, né, muitos sonhos e tudo, sempre falaram de meta. Dali eu já comecei a pensar, eu tenho que falar disso também, eu tenho que entender do que se trata, é atrás disso que eu vou, mas enfim. Mas o que eu acho que é muito bacana é que, assim, o Mário sempre teve essa preocupação em ajudar. Como eu estou te dizendo, até eu fui uma pessoa que ele realmente me ajudou muito ali na minha adolescência, até porque eu tive uma filha muito cedo. Assim como alguns funcionários aqui da empresa, que às vezes passam por problemas, ele faz questão de ajudar, mas também está sempre envolvido em projeto social, assim como a gente sempre envolve ele em algumas coisas, também ele está sempre aceitando. E é uma vida corrida, é uma vida difícil, é uma vida que também tem muitos problemas, né? E a gente sabe que, né, a sua vida aí, por exemplo, né, doutora, tem tudo isso aí também. E sendo mulher, a gente sabe que tem esses percalços ainda, né? É mãe, né? É esposa e tal. E ainda assim a gente sabe que você está totalmente envolvida em várias ações que geram esse impacto social, né? O que eu acho muito legal, até, por exemplo, as suas palestras e tudo, todas elas são revertidas para este fim, né? E eu acredito que, assim, vocês já devem ter trocado alguma figurinha sobre o Amigos do Bem e tudo Sim. mais, né? E acredito que esse deve ter sido um ponto aí em comum. Eu acho, Mário, que é importante as pessoas conhecerem, entenderem isso. Quando eu formei, eu vendia até água na porta da faculdade. Eu estudei em Alfenas, Minas Gerais. Meu apelido na faculdade era Camelô. Isso é mineira mesmo? Não, eu sou de Pitangueiras, aqui do lado de Ribeirão Preto, né, aqui do interior de São Paulo. E eu formei com muito sacrifício, né? Eu vendia tudo na faculdade, não vendia minha mãe porque ela não andava comigo, se ela andasse eu vendia, não entregava. É brincadeira, gente, mas eu vendia roupa, sapato, água na porta da faculdade. Com isso eu peguei meu tão sonhado Canudo Preto. E foi ali que eu criei o nome Sorridentes, quando eu estava atendendo uma família carente num sítio, numa fazenda. E ali eu fiz um compromisso comigo mesma, que mesmo que eu melhorasse de vida, eu não abandonaria as pessoas mais simples. Porque uma criança, né, ela não pede para nascer e ela não escolhe o filho de quem vai ser, ela não escolhe com que conta bancária ela vai vir. E muitas vezes as pessoas precisam na vida de um negócio chamado oportunidade. Comecei aqui dizendo que eu sou fã do Mário. A gente tem muitos valores que são muito próximos e muito parecidos. E um desses valores que a gente tem é a gente ajudar uma das ONGs mais sérias do país, que é o Amigos do Bem. Meus amigos, existe um Brasil que milhares de brasileiros desconhecem. A gente que já foi lá, Mário, a gente Sim. sabe e sente isso na pele. As pessoas moram e vivem abaixo da linha da miséria, sabe? Moram em casas de chão de terra batida, não tem banheiro, não tem cozinha. E toda a melhora de vida que eles tiveram ao longo desses últimos... Quantos anos o Amigos do Bem tem, Mário? Desde 93. Desde 30 também, 93, 30, É. veio através do Amigos do Bem. Então, todos os anos... E hoje são 152 mil pessoas, né? Pensem, gente, 152 mil pessoas que 114 povoados. 114 povoados que vivem abaixo da linha da Sim. miséria. Então, eu sei que o Mário participa muito, já doou casas para as pessoas saírem, né, dessa situação. E como é que eu contribuo com isso? Todos os anos eu vou e eu levo carretas, Scanias, inclusive de um amigo meu que me ajuda muito de Ribeirão Preto, Dorinho. Scanias gigantes com ar-condicionado, som, iluminação e cadeiras lindas de dentista. Então as Scanias vai o caminhão de medicamento, com todo o medicamento nós vamos usar, e aí eu embarco com os dentistas, em torno de 20 a 30 dentistas. E lá a gente vai para ajudar essas pessoas, mas quem nos ajudam são elas. A gente opera, às vezes, das 7 da manhã à meia-noite, às vezes a Alcione Albanese fica brava comigo, porque a gente distribui lá 400, 500 senhas. Eu digo, não, se a gente distribui 400 senhas, nem que seja meia-noite, nós vamos tirar a dor do último. E às vezes a gente se desloca 5, 6 horas dentro da estrada de terra.
até lá nas minhas redes sociais para quem quiser ver, mas é algo que me faz muito bem. Poder fazer algo por alguém que tem menos do que eu, né? Que tem menos. Então hoje como é que eu mantenho esse projeto? Porque eu tenho um instituto, que antes era Instituto Sorridentes, hoje é Instituto Salos. Através das minhas palestras, eu não tenho verba de governo, nada disso, e parte do que os clientes pagam nas nossas lojas é revertido para quem não pode pagar. Então, porque quem está aqui nos ouvindo e nos assistindo, se já teve dor de dente, sabe do que eu estou dizendo. Sem dúvida. Mário, vou te contar aqui, Grazi e Mário, nessa última, na penúltima missão que eu fui, que foi o ano retrasado, a gente foi para um povoado muito longe, muito. E aí chegou uma mãe, uma criança de 4 anos, pequenininho, magrinho, e ela falou assim para mim, né? Eu sou muito experiente em cirurgia, então eu fico com os casos mais complexos, que eu sou bucomaxilofacial. E hoje eu não opero mais nas Sorridentes, eu só opero em projetos sociais. E aí ela falou assim pra mim, doutora, por favor, tira a dor do meu filho. Nossa. Ele não come faz 4 meses, ele só mama. E aí eu abri a boquinha dele, tudo podre. E aí eu falei, mas eu não posso operar a boca dele toda. E aí eu perguntei pra ele, mostra pra tia o que doeu mais. O que doeu ontem. E fui fazendo as cirurgias à medida que eu poderia fazer dentro dos limites dele, dos limites de anestesia. Mas eu fui embora de lá com o coração partido. Então, assim, é disso que eu estou falando aqui, de que muitas vezes as pessoas precisam de uma oportunidade na vida. E não só o meu projeto, mas por tudo que eu já vi o Mário fazendo pelo Amigos do Bem. Por tudo que ele já doou, por tudo que ele tirou essas pessoas da miséria, eu acho que como a gente colhe aquilo que a gente planta, acho que a gente está semeando coisas boas, né, Mário? Sim. E uma coisa que me impressionou lá no Amigos do Bem foi que nós doamos 12 mil pares de sapato todo ano para eles, né? Mas a primeira carreta que nós mandamos para lá, quando nós fomos distribuir, tinha pessoas que tinham 40 anos, nunca tinham usado um par de sapato na vida. E eu a escova de dente. O máximo que tinha era um Havaiana todo arremendado com arame. Quer dizer, aí você começa a pensar, tipo, poxa, mas eu vou me queixar do quê? Né? E eu falei, não, na minha cabeça eu ia mandar uma vez 12 mil e ia ficar por isso. Né? Agora eu mando todo ano 12 mil peças para eles, né? Sapatos, roupas e tal. E as pessoas ficam muito felizes com isso, né? Então, a minha filha disse, pai, essa escola é melhor que a minha. Falei, pois é, Lulu, essa escola ensina a realidade da vida, né? Você visitou a escola lá também, né? Sim, levei meus filhos comigo. As meninas prepararam um desfile com os nossos produtos e fizeram roupas com papel jornal. Modelaram roupas e tudo, foi um negócio fantástico. Eu falei, Alcione, meu Deus do céu, que criatividade, né? E a gente se emociona, porque você vai lá e você volta uma pessoa diferente. Sim. Né? Eu falo, Mário, que ninguém precisa ir para a África para ajudar ninguém. A gente tem uma região no Brasil que muita gente desconhece. Então, você que não conhece o Amigos do Bem, entra lá, conhece os projetos deles, são seríssimos. Ninguém contou pra gente, a gente vai lá todo ano presencialmente, bota a mão na massa, né? A gente vê a dor daquelas pessoas, a necessidade. E o Amigos do Bem sempre precisa de doação. Então, se você pode ajudar o Amigos do Bem, vem para essa corrente do bem também. Olha, sim, arrasou. E tudo setor privado, não existe governo lá, né? E a Alcione é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela hoje fica 12 dias por mês no sertão e 18 dias em São Paulo, né? Ela vendeu a empresa dela, comprou alguns imóveis e vive de renda, e ela se dedica integralmente ao Amigos do Bem. Então é uma ONG fantástica, gente muito séria e que a gente pode confiar, né? E eu concordo contigo. Eu acho que a Europa, os Estados Unidos, o Japão, que são países ricos, podem ajudar a África. Nós temos o nosso colchão de miséria aqui dentro do Brasil, no nosso quintal, que nós precisamos ajudar e mudar. E ajudar ONGs que realmente são sérias, né? Que também tem aquelas que são fachada. Picaretagem.
O sentido real da palavra, né? Não, é que o Mário tem pedigree, eu não. Não, a gente sabe que em todos os setores tem gente séria, gente não tão séria, mas o Amigos do Bem é muito sério, né? E se você algum dia tiver a oportunidade de ajudar eles, faça, porque tem alguém precisando. E gente, olha, parabéns. Nossa, parabéns para a Alcione, né? Parabéns para a Alcione, que é uma pessoa incrível, que, poxa, inspira tanta gente. Mas que bom que existem, olha, empresários como vocês que cresceram, que tiveram também oportunidades. Em algum momento sempre tem aí uma mão que puxa, né, doutora? Ninguém cresce sozinho, mas é maravilhoso poder ver também essa vontade de poder retribuir, ajudando quem realmente, às vezes, nunca vai poder fazer nada por vocês, né? E é por isso que, na verdade, tem muito, muito, mas muito valor. Parabéns mesmo por essa atitude. Grazi, desculpa te interromper aqui, mas quando a pandemia começou, eu cheguei do sertão no domingo. Né? E aí, na quinta-feira, foi anunciada a pandemia e muito rápido a gente fez algumas mudanças no negócio. Acabamos crescendo 300% durante a pandemia e abrimos 250 novas unidades. E eu falo, né, o meu sentimento era o seguinte, eu tinha acabado de vir de uma missão e muita gente pode estar olhando aqui para mim, para o Mário, para você, e dizer, pô, eles ajudam porque eles são bem de vida, eles têm uma big empresa, eles são ricos. Não, se todo mundo estender a mão até onde ela alcança, nós teremos um mundo muito mais justo, com menos desigualdade social, e a gente precisa continuar semeando coisas boas. A gente precisa continuar plantando uma coisinha na vida do outro, né? Porque aquilo que a gente conversou, o Mário tem... Você tem uma filha, Mário, que por sinal linda. Sim. Né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 4 filhos, uma mulher. E tem um que é dentista. Sim. Tem um dentista que eu conheço. Ele é bucomaxilo também. Eu só vi a menina do Mário até hoje, mas assim, os nossos filhos, né, não tem do que se queixar. Mas muitas crianças, né, aqui no Brasil, principalmente que estão no sertão, não têm a mesma condição. Então a gente pode ajudar a transformar a vida dessas pessoas. Não, Mário? Sim. E é muito prazeroso para nós, né? Com certeza. Ai, gente, nossa, tá ali, ó, o Alexandre já dizendo, Grazi, o tempo tá acabando, a gente tem que respeitar o produtor do podcast aqui, né, Ale? Mas tudo bem, ó, ok. Mas olha, é um prazer imenso, tá, doutora? Que bom poder receber aqui. Eu já cansei de agradecer o Mário de ter te convidado, porque no dia que ele me falou, eu falei, meu Deus, eu vou conhecer a doutora Carla, eu não acredito nisso. Nossa, porque realmente, assim, é muito bom a gente estar perto e estar nesse ecossistema, né, de pessoas que crescem, que evoluem, que têm essa mentalidade de entender que quanto mais você fizer pelo mundo, mais... E esse retorno ele vai vir automaticamente, né, doutora? Mas queria muito te agradecer de estar aqui com a gente, te dizer que é um grande privilégio, mas não posso, tenho certeza que o Mário também não vai querer deixar você ir embora daqui sem realmente deixar aqui um conselho, palavras, porque eu sempre falo, né? Conselho, gente, é uma coisa, opinião é outra, né, doutora? Conselho é de alguém que já viveu, que já experimentou, que já sentiu a dor. Opinião qualquer um pode dar, né? E vocês dois aí têm experiência de sobra para dar conselho, porque eu não sou daquelas que confia naquela de, se conselho fosse bom, a gente dava, não vendia. Poxa, triste é quem não sabe ouvir um conselho, né? É lamentável que as pessoas, às vezes, não consigam, mas eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui a gente hoje está aí já ansioso, já está nessa ansiedade de poder ouvir, né, essas palavras de vocês para que realmente às vezes tragam até uma nova visão, já que estamos falando de empreendedorismo aqui, principalmente, que é o nosso foco, né? Olha, Grazi, primeiramente, né, eu acho que minha gratidão pelo convite, sou muito fã do trabalho de vocês, muito fã, né, e vejo a preocupação de vocês o tempo todo em relação à qualidade, entregar o melhor para o outro. Então, estar aqui para mim, como eu disse no início, é um privilégio. Acho que o conselho, não diria nem conselho, acho que a dica que eu daria para quem está aqui nos ouvindo é o seguinte, né? Primeiro, as pessoas precisam ter coragem de mudar de patamar ou até mesmo resolver algo que as incomodam. Então, se você tem algo que na tua vida que não está legal, acho que tem que mudar. E nós não podemos deixar que nada e nem ninguém
tire os nossos sonhos. Nenhum desafio pode ser maior do que a nossa vontade de vencer. Poxa, anotou? Anotou essa aí? Porque, olha, eu já anotei até a que ela falou agora há pouco aqui, ó. Vendas, atitude, a pessoa certa no lugar certo. Eu não perdi nada, viu? Jamais desistir dos seus sonhos, né? E eu te confesso que, no caso Carmen Stephens, inúmeras vezes eu pensei em desistir, né? Pelas dificuldades dos primeiros 5 anos, justamente naquele período de 94 a 99, ali que foi o caos. Mas eu falei, poxa, eu não posso desistir num negócio que tem o nome da minha mãe, pô. Aquilo era o meu estímulo, né? Eu mesmo me estimulava e dizia, mas um negócio que tem o nome da minha mãe, eu não posso me dar mal. Eu vou lutar até o fim, mas eu vou lutar. E aí você começa a reverter, porque você, obviamente, crises passam, você aprende mais, você busca caminhos, enquanto os outros resmungam, você tá focado em achar caminhos, né? Fazer parte da solução. E eu acho que empreender é isso. As pessoas começam uma coisa, não terminam, começa outra, não terminam, começa outra, não terminam, não vai a lugar nenhum. Voo de galinha. Você tem que ter foco e perseverança. Se o teu sonho é viável, e a maioria dos sonhos são, seguramente você vai realizar ele. Agora, se você mudar de ideia a cada 6 meses, eu vejo hoje as pessoas mais jovens, elas querem fazer sucesso em 90 dias. E isso não é nem um sonho, isso é um pesadelo, né? Porque não existe sucesso em 90 dias. Né? E se eu posso dar um conselho para alguém, quando você está começando a tua vida profissional, trabalha para os outros. Que você vai incinerar o dinheiro do outro para aprender, e não o teu, que você não tem, entendeu? Eu tive uma experiência muito legal, porque dos 15 aos 20 anos, eu trabalhei numa empresa, você estava na sala do presidente. E aquilo foi uma grande escola para mim, porque o cara atendia os 15 maiores fornecedores, ele fazia reunião com os gerentes da empresa, ele fazia reunião com o gerente comercial, ele atendia gerente de banco, e eu estava ali, tendo aula grátis. Né? E eu tinha um lance o seguinte, eu trabalhava muito, então em meio período eu conseguia fazer todo o meu trabalho. Meu pacto com ele era o seguinte, olha, eu termino o meu trabalho, nem que seja depois da hora, mas eu quero meio período para fazer estágio dentro da empresa. E aí eu passei todos os departamentos da empresa em meio período que ele me deixava aí. E eu era o filho que ele sonhava, porque ele tinha um filho que era um mané, que só sabia bater carro, fazer confusão, não queria nada com nada. E aí eu sentia que ele via eu como o filho que ele sonhava ter. Mas ele não tinha coragem de cortar a grana dele, de tirar o carro dele. Porque filho que não anda na linha, a gente faz ele viver dele. Com certeza. O grande problema hoje dos jovens que não têm caminho é que os pais dão tudo para eles. Eles não precisam conquistar nada. E eu sempre digo para meus filhos, eu sou um investidor. Se tu fizer a tua parte, eu te apoio. Agora, se tu não fizer a tua parte, eu vou te largar falando sozinho. E os meus 2 mais velhos, eles tiveram 2, 3 anos de terapia intensiva. E ficaram pessoas incríveis. Mas tiveram que tomar umas pancadas primeiro da vida, né? Então eu acho que o que eu posso dar de conselho? Perseverar. Né? E que é o que você já falou também. Porque se você a cada 90, 180 dias quiser começar um negócio diferente e desistir daquele que você já tem, você não vai chegar a lugar nenhum. E acho que o ser humano ele pode aprender pelo amor ou pela dor, né? E acho que aqui a nossa dica é que ele aprenda pelo amor, que dói menos. Ou seja, deixar de doer não vai, já entendi. Ficou claro? Mas, gente, olha, é isso aí. Tenho certeza que, assim como para mim, isso aqui foi mais do que uma aula hoje. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Carla. Mário, mais uma vez, obrigado de convidar a doutora Carla novamente e também por ter cedido esse tempo aqui com a gente, porque a gente também sabe que não é muito fácil. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. E olha, prometo que não vou invadir sempre. Viu, Ale? Não é sempre que eu vou invadir por aqui. É só porque é mês da mulher, aí a gente resolveu comandar por aqui, sabe, doutora? Então, a gente tá assim. Mas olha,
Gente, curtam, compartilhem, a gente está aí iniciando, né, no Rafael Steffens Podcast, cada vez mais se preocupando em trazer para você essa experiência do mercado, essa experiência de pessoas que já conseguiram conquistar muito, né, em relação aos seus negócios e hoje estão aqui para compartilhar com você. Então, um beijo para vocês, curtam muito cada palavra que foi dita aqui, para que você possa cada vez mais evoluir também.